Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Sai de graça e agita o país. Um craque deixa o Botafogo para desembarcar no Palmeiras, e a transferência é confirmada. O anúncio explodiu como uma bomba no cenário futebolístico nacional, reverberando nas redes sociais, nos bastidores dos clubes e até nos corredores da CBF. Ninguém esperava que um jogador com tamanha influência saísse do alvinegro carioca sem custo algum, e ainda mais para reforçar o Verdão. A manchete, crua e direta, pega quem lê de surpresa e faz a imaginação disparar. Quem seria esse craque que troca o Botafogo pelo Allianz Parque sem que o Palmeiras precisasse arcar com um centavo? O enredo fica ainda mais provocador quando lembramos que o Botafogo é o atual campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, ou seja, um time que domina o Brasil em 2024. Mesmo assim, permitiu que um de seus principais jogadores migrasse de graça. Na outra ponta, o Palmeiras lembra que também está firme na briga neste Brasileirão, ocupando posições nobres na tabela, mostrando que manteria seu nível competitivo mesmo com enxugamento financeiro. Essa troca, aparentemente desequilibrada, atiça a curiosidade e promete capítulos fascinantes. No gramado do Campeonato Brasileiro 2025, o Verdão está colado no líder Flamengo, disputando cada ponto com ardor. O Palmeiras aparece logo atrás do rubro-negro, numa configuração que aponta para um final emocionante. Botafogo também figura entre os primeiros lugares, é quinto colocado na briga pelas vagas da Libertadores. O cenário é tenso e eletrizante, e a troca de craque interfere diretamente nesse contexto pulsante. Abel Ferreira, sempre afoito e preciso, já deve estar traçando as estratégias para encaixar o novo reforço em sua engrenagem tática. O clube alviverde investe pesado em contratações, como a histórica de Vitor Roque, o mais caro da América Latina, por 25,5 milhões de euros mais variáveis, e ainda buscou recuperar seu prestígio no ataque após perder atletas como Endrique e Estevão. Essa chegada gratuita soa como um milagre tático e financeiro, e pode consolidar o Verdão como gigante imbatível. Enquanto isso, o Botafogo, já abalado pela saída de Arthur Jorge para o futebol do Catar no final de 2024, parece atravessar novo momento conturbado. Perdeu peças vitais em sua reconstrução e agora também o tal craque. As perguntas voam. Quem será o nome? Como será suprida a ausência? O clube precisa reagir rápido para manter sua força no campeonato, ainda mais porque o Brasileirão está embolado na parte de cima, com Cruzeiro e Bahia ali também no páreo. Do lado palmeirense, a pressão segue firme, especialmente após tropeços recentes, como a eliminação em competição continental. Vitor Roque foi decisivo para virar o jogo diante do Ceará e aliviar um pouco a crise no treinador Abel, duramente criticado. Agora, com o novo reforço entrando de graça, o clima interno pode mudar, reacendendo o otimismo por títulos. Mas toda a história confirma uma lógica: futebol brasileiro se move por emoção, e essa, em particular, une surpresa, estratégia política, drama esportivo e cálculo de mercado. O craque do Botafogo que chega gratuitamente ao Palmeiras pode virar símbolo de uma era. Pode ativar um salto alviverde ou marcar o início de um recado ao circuito do Brasileirão. Quem controla o impossível, controla o campeonato. Há ainda a curiosidade sobre o encaixe. Abel Ferreira terá um trunfo inesperado nas mãos. Como usá-lo? Em qual setor? Será arma letal no ataque, ou peça importante no meio-campo defensivo? E no vestiário, qual o impacto emocional? A camisa do Palmeiras carrega peso histórico, é um trono que exige respeito e energia. Botafogo, por sua vez, entra num túnel de incertezas. Com saídas consecutivas e sem os principais nomes, precisa reerguer o projeto do clube com agilidade. O técnico interino ou novo comandante terá desafio brutal: recompor elenco, restabelecer moral e seguir com equilíbrio no Brasileirão, ainda que perca titulares. Do ponto de vista do torcedor, esse é o prato imediato, a tensão de ver o craque que tanto vibra as redes substituído sem custo por outro vestido de verde. O sentimento se mistura, entre indignação, resignação e uma pontinha de inveja saudável.
Se até o momento as especulações corriam nas redes, agora se tornam reais. O Palmeiras confirmou. O Botafogo cedeu. O mercado silenciosamente se reorganiza. A tabela se move com cada ponto ganho, Palmeiras com 42 em 19 jogos, atrás apenas do Flamengo. O Brasileirão respira com essa troca. E assim, a temporada 2025 se empolga com esse capítulo inesperado. A chegada gratuita do craque cria narrativa, tensão e expectativa. Está tudo servido, drama, chances de título, redenção ou desastre. Resta apenas aguardar os desdobramentos, e como essa blindagem emocional vai transformar verdades em troféus. A chegada gratuita do craque do Botafogo ao Palmeiras joga uma nova luz sobre o mercado do futebol brasileiro. Sem custo de transferência, o gesto desarma críticas, mas também revira expectativas. No país habituado a cifras astronômicas, essa negociação gera estranheza. No fundo, todos queriam saber como e por que a janela se abriu dessa forma. E o Palmeiras, já poderoso em investimentos, aproveita o vento favorável sem gastar um tostão nessa contratação específica. No campo, isso pode representar a diferença entre um elenco em reconstrução e outro praticamente monstro. O Verdão já acumulou reforços de peso ao longo de 2025, do retorno de Paulinho, contratado do Atlético MG por R$ 115 milhões, a chegada de Vitor Roque, recorde da América Latina por 25,5 milhões de euros. Passando por Ramon Sosa, Shelvin, Carlos Miguel e Jefté. Acrescente esse craque gratuito e o Verdão monta uma comissão recheada de qualidade, profundidade e competitividade. O impacto tático é quase imediato. Abel Ferreira, conhecido por ajustamentos dinâmicos e inteligência de jogo, ganha uma peça camaleônica. Ela pode atuar de várias formas, dependendo do plano do treinador, de finalizador inserido no ataque articulador que conecta setores. O encaixe virá em treinos e nos próximos confrontos diretos, e todos esperam ver como essa nova engrenagem vai se integrar ao time. Enquanto isso, o Botafogo vê o contraponto, um gestor que cede um dos seus melhores jogadores de graça e, ao mesmo tempo, continua brigando forte na tabela. O clube carioca ocupa atualmente a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro 2025, com 32 pontos. A confirmação da transferência gera frustração, mas também sinaliza que o clube terá que improvisar, recalibrar estratégias e buscar soluções próprias, o que pode virar redenção ou fragilidade. O Campeonato Nacional respira com vibração no topo. O Flamengo lidera com 46 pontos, o Palmeiras vem logo atrás com 42, e o Cruzeiro aparece em terceiro com 41. A distância entre os rivais é curta, e o brasileiro promete disputa intensa até o fim. Cada vitória, cada ponto passa a valer ouro, e esse craque pode desequilibrar o Verdão em duelos diretos. No cenário mais amplo, o Palmeiras já acumula títulos e boa reputação. Mas o Brasileirão segue como carne viva, disputa que exige arrojo, resultado e profundidade de elenco. A promessa de novos reforços, como Andréas Pereira, paira no ar, embora Abel tenha se mostrado discreto nas entrevistas. Ainda assim, o clube dá sinais de preparação para a final de jogo, estabilidade para o futuro, mesmo com os percalços que já surgiram em outras competições. Do outro lado, o Botafogo tem consolado a torcida com bom desempenho recente, e seus jogos pendentes, contra Mirassol e Grêmio, já foram remarcados pela CBF. Cada partida adianta a definição do futuro. A ausência do craque pode ser absorvida pelo elenco, mas a cautela é inevitável. O Glorioso ainda age com o encantamento de ser campeão da Libertadores, mas o Brasileirão exige regularidade. O clube terá que provar que suas bases são sólidas. Valendo também lembrar que o Brasileirão 2025 atingiu a metade da edição, o primeiro turno já foi encerrado, com o Botafogo justamente aparecendo entre os top 5. Bom desempenho na primeira metade costuma ser base de temporada, mas não garante nada, a sequência definirá, e a saída do craque adiciona tensão. A torcida do Palmeiras, por sua vez, acolhe a notícia com otimismo. Já são várias peças chegando, e o elenco parece cada vez mais equilibrado entre defesa, meio-campo e ataque. A vitória por 3-0 sobre o Sport, nesta segunda-feira, 25 de agosto de 2025, ilustra que o time está quente, e que não anda apenas na promessa, executa dentro de campo.
Até porque a liderança rubro-negra não é estanque. O Flamengo tem 46 pontos, mas o Verdão mostra força e potencial para encurtar a diferença. A pressão está sendo exercida com força, e o craque que chega sem custo pode surgir como estrela que muda a rota de campeonato. Nas entrelinhas, o futebol volta a oscilar entre o espetacular e o crível. Essa transferência carrega todos os ingredientes: drama, estratégia, mercado, elenco e expectativas vindas da torcida. E o mais curioso, enquanto a imprensa celebra cifras milionárias, o Palmeiras age com frieza calculista e habilidade para conseguir, de graça, uma peça que poderia custar caro. A narrativa torna-se ainda mais atrativa para quem acompanha o Brasileirão. É uma disputa de gigantes, construída com verba alta e talento a perder de vista, mas também com negociação inesperada, um sobressalto que fazendo a temporada 2025 ficar guardada na memória. Uma virada silenciosa, que só assume voz dentro das quatro linhas, nos pontos ganhos, nos gols feitos, e quem sabe, no hepta que o Verdão ambiciona. Será que esse reforço será o ponto de virada que Abel precisa para bater o Flamengo? Que peça faltava para consolidar o Verdão como favorito? Ou será só um sopro momentâneo num campeonato tão disputado quanto o nosso Brasileirão? O tempo responderá, mas, por enquanto, a torcida alviverde já celebra. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A pressão sobre Abel Ferreira agora se transforma em cobrança por resultado. A diretoria do Palmeiras fez sua parte ao entregar um elenco robusto e com profundidade suficiente para enfrentar qualquer adversário da Série A. O técnico português, já vitorioso e consolidado no cargo, terá à disposição um dos grupos mais poderosos da era Leila Pereira. A responsabilidade de manter o Verdão no topo e buscar o título é inegociável, e o novo reforço, que chega sem custo, é mais uma peça que pode mudar completamente o rumo da temporada. É importante lembrar que Abel tem histórico de transformar reforços subestimados em peças-chave. Jogadores como Rafael Veiga, Zé Rafael e até mesmo Mike, em outros momentos, foram recuperados por ele e voltaram a render em altíssimo nível. A chegada deste craque do Botafogo, portanto, pode representar mais do que uma simples mudança de clube, pode ser o início de uma nova fase de protagonismo, lapidada pelas mãos de um técnico que sabe como extrair o melhor de seus atletas. No Allianz Parque, a diretoria sabe que a pressão aumenta proporcionalmente ao tamanho dos investimentos e das ambições. A conquista de mais um título brasileiro pode consolidar um ciclo vitorioso iniciado anos atrás, mas também representa um desafio psicológico. Cada ponto perdido pode pesar. Cada empate em casa será visto como crise. O futebol brasileiro cobra alto de quem está no topo, e o Palmeiras não pode errar. Enquanto isso, a torcida do Botafogo vive um misto de indignação e nostalgia. Ver um ídolo partir de graça, especialmente para um rival direto na briga pelo G4, é doloroso. Muitos se perguntam como a diretoria permitiu esse desfecho. A ausência de um acordo de renovação contratual, somada a questões pessoais do jogador, pode ter pesado, mas o torcedor comum não quer saber de justificativas burocráticas. Ele quer desempenho, quer vitória, quer reação. Esse cenário conturbado no Botafogo pode se transformar em combustível ou veneno. Tudo dependerá da resposta do elenco. Com uma base ainda forte, o Glorioso terá que mostrar que é maior do que as peças que perdeu. Os próximos jogos serão definitivos para mostrar se o clube ainda está na briga ou se começa a se distanciar da luta por vaga direta à Libertadores de 2026. Dentro do vestiário palmeirense, o ambiente é de empolgação. Jogadores como Vitor Roque, Gustavo Gomes e Rony veem a chegada do novo companheiro como um reforço de peso. As conversas internas indicam que o jogador já se integrou ao grupo e, nos bastidores, tem impressionado pela personalidade forte, comprometimento e fome de vencer. Seu nome ainda será mantido em sigilo por parte da comissão técnica, numa tentativa de evitar pressões externas antes de sua estreia oficial. Mas a especulação já corre solta entre torcedores e jornalistas esportivos. Nomes como Eduardo, Marlon Freitas e Tiquinho Soares foram levantados como possíveis protagonistas dessa transferência bombástica.
cada um com suas características, cada um com seu peso técnico e tático. Mas o Palmeiras mantém um mistério. Apenas deixou claro que o reforço já assinou, que será apresentado em breve e que estará à disposição de Abel Ferreira nos próximos jogos da temporada. Seja quem for, a camisa 7, tradicionalmente usada por craques no Verdão, está vaga e pode ser o destino do novo reforço. Os preparativos para a apresentação oficial estão sendo feitos com cuidado, e a expectativa de um evento grandioso no Allianz Parque, com direito à presença da torcida, telão, fogos e todo o protocolo que o clube costuma fazer para jogadores de alto impacto. Para o técnico Abel Ferreira, a sequência do campeonato será o verdadeiro laboratório de testes. Com adversários diretos pela frente, como Flamengo, Cruzeiro, Bahia e Internacional, o Verdão terá que mostrar solidez. A entrada do novo reforço precisará ser precisa e cirúrgica. Abel não pode errar. Cada ponto, cada escalação, cada substituição será analisada com lupa por torcedores, jornalistas e conselheiros. O cenário geral do futebol brasileiro em 2025 é de equilíbrio no topo e caos na base. Enquanto os gigantes disputam posições com investimentos milionários, clubes tradicionais como Vasco, Corinthians e Santos enfrentam dificuldades administrativas e esportivas. Nesse contexto, Palmeiras e Botafogo representam polos opostos, um em franca ascensão e crescimento técnico-financeiro, o outro tentando resistir às turbulências sem perder sua identidade. Em São Paulo, a cidade respira futebol novamente. As vendas de camisas disparam. A procura por ingressos aumenta. A loja oficial do Palmeiras viu suas ações digitais subirem 28% em apenas 24 horas após o anúncio do reforço. A expectativa é de casa cheia para o jogo de domingo, quando o Verdão enfrentará o Fortaleza. O novo jogador deve ser apresentado antes da partida, e há rumores de que possa até ser relacionado. A mudança de ares também parece ter feito bem ao jogador. Pessoas próximas ao atleta revelaram que ele estava insatisfeito com a instabilidade interna no Botafogo, especialmente após a saída de Arthur Jorge. A proposta do Palmeiras teria sido vista como uma oportunidade de se reerguer em um ambiente mais profissional, competitivo e organizado. Ele não hesitou em aceitar. Se a diretoria palmeirense conseguir manter a harmonia no elenco e tirar o melhor de cada peça, o título brasileiro pode estar ao alcance. A missão não é fácil, mas a estrutura está montada. O técnico é vencedor. O grupo é competitivo. E agora, com mais uma estrela de graça no elenco, o céu é o limite. A história dessa transferência ainda vai ecoar por muito tempo. Seja como caso de sucesso, seja como erro estratégico do Botafogo, seja como a peça que faltava para o Palmeiras levantar mais um troféu. O futebol é cruel, instável e imprevisível. E é justamente por isso que cativa, envolve e nos obriga a acompanhar cada capítulo com os olhos grudados no noticiário. E assim se encerra mais um episódio marcante do mercado da bola. Um craque que sai sem custos, um gigante que ganha sem gastar, um rival que se reestrutura sob pressão. O Brasileirão 2025 continua quente, competitivo e repleto de surpresas. E o torcedor, como sempre, segue sendo o protagonista invisível dessa epopeia que só o futebol brasileiro é capaz de proporcionar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.